Meus amigos, Câmara e Senado resolvem se unir e se levantar contra as falas criminosas do presidente da República. Vou trazer mais informações para vocês, vídeos aqui da coletiva de imprensa que teve agora há pouco, da reunião sobre o impeachment de Lula. Então, já é um fato que tem mais de 100, muito mais de 100, 115 ou 120 assinaturas de parlamentares, de deputados, que já querem protocolar este processo de impeachment. Vai ser provavelmente pautado nas próximas horas ou nos próximos dias. Então peço para você ficar ligado aqui no Direita no Brasil, você deixa o like, compartilha para alcançar o máximo de pessoas e se inscreva aqui também no canal Direita no Brasil, para que a gente possa crescer, para que a família Direita no Brasil possa chegar a 500 mil de inscritos. Eu conto com a sua ajuda neste momento, tá bom? Então, sem enrolação, vou fazer aqui um papo rápido com vocês. Eu já agradeço quem está no chat aí, agradeço imensamente. Já se sintam abraçados todos aqueles que estão chegando agora no chat e vamos seguindo direto aqui para o vídeo que eu vou jogar na tela para vocês, tá? Que é o vídeo da coletiva que teve agora há pouco. Vamos ver aqui. Vou jogar na tela para vocês agora. Acompanhem comigo esse vídeo. Primeiro, para vocês saberem, vai falar um deputado de cada partido que está assinando o pedido de impeachment. Estamos prontos? Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar essa coletiva de imprensa com Gênesis 2:3. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus disse a Abrão em Gênesis. Esse pedido de impeachment vem num momento muito difícil da história do mundo, da história de Israel, da história cristã. E nós nos sentimos extremamente envergonhados de ver que o presidente dessa nação não respeita outra nação, não mantém neutralidade na guerra. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico. Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato e que nós temos a responsabilidade de responder à altura. Na Lei 1079, artigo 5º, 1079 do impeachment, artigo 5º, inciso 3º, diz o seguinte: é um dos crimes de responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Nesse caso, a lei fala que ou um dos dois, né? Então, qualquer um dos dois já seria suficiente para a gente impetrar com o processo de impeachment, mas Lula ensejou nesses dois crimes de responsabilidade, tanto na neutralidade, pois não se manteve neutro em uma guerra, como também trouxe a possibilidade de guerra para o país. Algumas pessoas podem perguntar, mas vocês têm medo de Israel? De forma alguma, não temos medo de Israel. A gente sabe que o máximo que Israel vai fazer é cortar relações comerciais com o Brasil, que já seria muito grave, que meus colegas falarão sobre isso. Mas também, quando Israel está lutando contra o terrorismo, depois de ter sido atacado covardemente, mais de 1.300 pessoas mortas, mulheres estupradas, bebês assassinados, pessoas sequestradas, que continuam sequestradas. Inclusive aqui eu queria render minha homenagem a Michel Nizenbal, que é o brasileiro que continua sequestrado e que nosso Itamaraty não tem dado qualquer resposta a respeito do assunto. Mas, além disso, ele também mostra para o mundo terrorista que o Brasil, infelizmente, nosso país está de portas abertas para o terrorismo. Infelizmente, digo porque é de uma irresponsabilidade falar isso, mas, afinal de contas, se Israel está lutando contra o terrorismo e Lula fala contra Israel, ele está mostrando para o mundo terrorista que os terroristas são bem-vindos aqui. E isso é muito grave. E a gente sabe, tem visto, que a imprensa tem falado sobre o assunto, tem apoiado o pensamento da maioria dos líderes mundiais, porque, inclusive, vizinhos árabes a Israel, vizinhos que competem com Israel, de certa forma, se mantiveram neutros, não apoiaram Lula. Lula se junta a países como o Irã, que tem como base o terrorismo. Mas, infelizmente,
a gente fica bastante preocupado com esse impeachment, preocupado com a situação do Brasil, mas acreditamos que esse crime de responsabilidade precisa ter uma resposta pelo parlamento. Então, já somos 122 deputados de vários partidos, inclusive partidos da base governista, que vão falar aqui com vocês. E a gente não vai apresentar esse pedido de impeachment hoje ainda, porque alguns deputados entraram em contato comigo na vinda para cá para pedir para assinar. Inclusive, esse número 122 entrou agora. Então, a gente vai esperar até amanhã e vamos, a partir de amanhã, a gente vai ter reunião com as bancadas evangélica e católica. Acredito que outros deputados vão aderir ao processo de impeachment e a gente traz para vocês números atualizados amanhã, além desses 122, quem for entrar. Então, vocês podem prestar bem atenção. Vai vir gente falando que não vai dar em nada, tá? Eu já tô vendo gente falando no chat aí que vai acabar em pizza, que o Brasil não tem mais jeito. E é justamente por essas pessoas que a gente tem que trabalhar todos os dias e que eu trabalho todos os dias. É justamente por essas pessoas que estão desacreditadas no nosso Brasil é que a gente deve trabalhar todos os dias. Então eu peço para você deixar o like e jogar para pessoas que você acredita que esteja cabisbaixa, que esteja desacreditada, que o Brasil pode mudar. E aí você me ajuda a alcançar pessoas, tá? O nosso objetivo aqui é fazer com que pessoas levantem a cabeça, com coragem, avance para vencer, tá bom? Então eu conto com você neste momento. Vamos continuar assistindo um trecho aqui. Tem 1 hora, né, dessa live aqui da Câmara dos Deputados, mas eu vou deixar os principais ali que estão na linha de frente falar para a gente entender melhor. Lembrando que o maior impeachment da história do parlamento teve 124 assinaturas e nós vamos conseguir mais do que isso. Ou seja, nós estamos falando do maior processo de impeachment já aberto na história do parlamento. Muito obrigada e boa tarde. É isso aqui o artigo, né? Muito boa tarde a todos. Em nome do Partido Novo, deputada Adriana Ventura, deputado Gilson Marques, mas principalmente em nome dos nossos representados, os brasileiros que não aguentam mais verem o país ser enlameado na sua honra. Exatamente. Por um cidadão que deveria estar, na verdade, preso na cadeia e hoje preside essa nação, e que mundo afora tem proferido diatribes que nos prejudicam como brasileiros. É uma vergonha nós vermos Luiz Inácio Lula da Silva desonrar a memória do povo judeu, desonrar Israel e fazer com que nós brasileiros agora estejamos em meio a uma crise diplomática sem precedentes, quando Israel, de forma legítima, reage a um ataque terrorista do Hamas, que não representa os palestinos. É importante que nós digamos isso. Os palestinos hoje são reféns de um grupo terrorista que apoia Lula e que, lamentavelmente, hoje nós vemos também Lula e os petistas estão apoiando, da forma como se comportam e se manifestam, o grupo Hamas. Apoiam, portanto, o terrorismo. Nós vimos acontecer o que de pior nós poderíamos imaginar, e por isso o artigo 5 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, a Lei do Impeachment, prevê, repito no seu artigo 5º, que é crime de responsabilidade do presidente cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Além disso, Lula também comete crime de racismo. Sua manifestação é antissemita, comparando hoje a reação legítima de Israel, repito, ao ataque terrorista, ao crime bárbaro de genocídio cometido por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, representando o nazismo. Isso é inaceitável e por isso não apenas nós, como também vários outros parlamentares, e queremos aqui parabenizar a deputada Carla Zambelli pelo seu protagonismo, iniciativa e pela forma como tem conduzido de maneira a compartilhar com todos os parlamentares, inclusive muitos da base do governo, esta
verdadeira reação do Congresso Nacional contra o presidente da República, que precisa ser processado na Procuradoria-Geral da República pelo crime de racismo e também pela Câmara dos Deputados pelo crime de responsabilidade cometido, o que culminará com o seu impeachment. Impeachment de Lula já é até tarde, precisamos fazer o quanto antes. Muito Aí obrigado. sim, ó. Então, isso aqui é importante para mostrar para as pessoas que realmente o Congresso está trabalhando, tá? Tem pessoas que falam, e aí, vocês vão ficar só falando, não vão fazer nada? Eles estão tentando fazer alguma coisa. O negócio é que os senadores os presidentes das casas têm que se mexer também. Os presidentes das casas têm a responsabilidade de colocar essa pauta para frente. Eles têm o poder de fazer isso, tá? E se eles não fizerem, provavelmente os deputados vão cruzar os braços e aí o Brasil para. E aí as coisas pioram. Então é nesse caminho aí que deve seguir. Boa tarde a todos. Não vou me estender tanto aqui, até porque tem muitas outras pessoas que querem manifestar o seu repúdio a essa fala criminosa de Lula. Lula não cometeu só um crime de responsabilidade. Lula cometeu um crime contra a humanidade. No dia 7 de outubro, todos nós assistimos enojados o que o Hamas fez contra o Estado de Israel e contra o povo judeu. Mulheres estupradas, bebês decapitados. Muitos foram os relatos de violências bárbaras. Inclusive, eu assisti coisas que, sinceramente, eu queria deixar de ver aquelas cenas. E a capacidade de Lula e da esquerda de tentar inverter o jogo é algo impressionante. É o poste mijando no cachorro, querendo fazer com que pareça que a reação legítima de Israel, em que está fazendo uma reação às atrocidades que os terroristas, o maior grupo de terroristas na atualidade, fez contra o seu Estado, possa ser um crime, e equiparando ao nazismo. É um absurdo tão grande, é minimizar a dor do povo judeu, é uma afronta contra o Estado de Israel, em que colocou o nosso país não só numa vergonha nacional, mas na maior crise diplomática internacional. E o que faz Lula e o seu governo após isso? Não faz uma meia-culpa, não pedem desculpas, pelo contrário, dobram a aposta e vão para o Tribunal Internacional de Haia para denunciar Israel por genocídio. Isso é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de ter um representante como Lula, não só pelo seu passado, mas pelo seu presente e o que ele vem fazendo com o povo brasileiro. A Câmara dos Deputados dá uma resposta enfática, uma resposta brava e corajosa nesse momento, com tantos deputados que estão se manifestando pelo impeachment de Lula, mas a maior resposta virá quando houver a sensibilidade do presidente Arthur Lira e perceber que é a hora de dar prosseguimento a esse processo de impeachment contra esse cidadão criminoso que envergonhou o país, cometendo um dos maiores crimes da humanidade do nosso país. É isso que eu falei. É isso que eu falei. Enquanto os senhores presidentes da casa não assinarem, passarem esse projeto para frente, nada há de ser feito, né? E eles estão cobrando, estão pressionando. Contra o povo judeu. Obrigado. Falo aqui em nome da minoria aqui da Câmara, que agora eu passo a liderar, e quero lembrar que o Lula é o primeiro presidente do Brasil
a ser declarado persona não grata por um Estado. Isso é de uma vergonha e de uma gravidade que foram muito bem colocadas pelo primeiro-ministro de Israel, a quem agora presidente do PT chama de fascista, porque chamar de nazista não ia dar. Ela não tinha como chamar de nazista o primeiro-ministro de Israel, então chamou de fascista. Esse é o absurdo da reação do PT, do partido do presidente Lula, à fala dele. Bom, eu quero lembrar que Israel é um Estado e foi fundado muito graças à ação de um brasileiro ilustre, reconhecido unanimemente, que foi Oswaldo Aranha. Andando por Israel, nós encontramos estátuas de Oswaldo Aranha. Esse homem, esse brasileiro que presidiu a ONU e conseguiu os votos para que o Estado de Israel fosse criado. Brasil e Israel sempre foram países aliados, nações irmãs. E agora o que nós estamos assistindo é um inconsequente, um irresponsável tentar destruir essa relação. Agora. Boa tarde. Nós, deputados, alguns deputados, assistimos no ano passado. Agora vem chumbo, hein? Agora vem chumbo grosso. Um vídeo que foi nos mostrado pelo embaixador de Israel, mostrando o ataque covarde do Hamas, o ataque terrorista e assassino do Hamas contra pessoas indefesas em Israel, inclusive crianças. Nós vimos estarrecidos, assassinatos, tortura, explosões contra pessoas indefesas. Israel, como nação, exerceu o seu direito de defesa, o seu direito de contra-ataque. E isto não foi aceito pelo atual presidente da República. Ele não entende o direito internacional de uma nação. Ele prefere condenar e sujar o nome do povo brasileiro, defendendo terroristas. O Hamas é terrorista, e quem defende terrorista é tão bandido quanto eles. E não pode ser presidente do Brasil. A presidente do PT nos chamou, Carla Zambelli e outros, de golpistas. Nós não somos golpistas. O impeachment é um instrumento legítimo, uma prerrogativa legítima de deputados e senadores para frear crimes de autoridades, desta feita do presidente da República. Uma fala asquerosa, comparando o legítimo direito de defesa de Israel com o assassinato de 100 milhões de judeus perpetrados por um maníaco chamado Hitler, que com certeza está ardendo no mármore do inferno. Eu sou um deputado do PSD, o meu partido hoje está na base do governo, mas eu não! Isso aí. Eu sou livre! Olha. Eu só tenho compromisso com os meus eleitores e com o povo bom do Brasil. Certinho, hein? Quando eu fui eleito, o meu partido não tinha escolhido quem ia apoiar. Depois que eu fui eleito, falaram que ia ser base do Lula. Tudo bem, a maioria votou e aprovou. Eu não! Conversei com os líderes e eles sabem que eu sou oposição. Eu sou base de Jair Messias Bolsonaro! Força e honra! É isso aí, ó. Os esquerdistas ficam malucos, cara. O jumentada fica doida com as palavras do grande Farrur, né? E aí, o tal do Pacheco, né? Que é presidente do Senado e que deveria fazer alguma coisa, né? Pelo Senado, ele resolveu responder às falas do Lula. E eu tô um pouquinho surpreendido com o Pacheco. Eu vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo também. Não se esqueça, pessoal, que eu preciso da ajuda de vocês
para passar esse vídeo para frente, tá? Deixa o like, compartilha bastante. Nós vamos ouvir agora o que o Pacheco tem a falar. Às vezes é Pachecozinho, às vezes é Pachecozão, mas é sempre Pacheco. Vamos lá. De qualquer situação que venha a abalar, estremecer, contaminar as relações diplomáticas do Brasil, é papel do Senado Federal, naturalmente por dever constitucional, se pronunciar. Não só se pronunciar, fazer alguma coisa, né? Portanto, ao longo da última semana, nós tivemos uma grande repercussão acerca da fala do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa missão que fez à África, relativamente ao conflito entre Israel e o grupo Hamas e a Palestina na faixa de Gaza. De início, eu gostaria de reiterar o que este Senado Federal, através de sua presidência, já se manifestou de maneira veemente, que é a condenação veemente do ataque terrorista, e não há outro nome, um ataque terrorista perpetrado pelo grupo Hamas em 7 de outubro de 2023 contra civis israelenses e, portanto, reiteramos aqui o nosso repúdio ao ataque e nossa sincera expectativa de que reféns possam ser libertados e possa haver o encaminhamento de solução pacífica desse conflito. Da mesma forma, esta casa, por sua presidência, gostaria de repelir e repudiar reações que eventualmente sejam desproporcionais e o uso de força militar e de violência em excesso que porventura tenha ocorrido na reação militar de Israel na faixa de Gaza. Portanto, são duas vertentes absolutamente... Cara, você tá em cima do muro. Pacheco, você tá em cima do muro, cara. Tá em cima do muro. O contra-ataque de Israel foi para se defender. Se Israel baixa as armas hoje, Israel não existe mais. Então foi para se defender. Para de ficar em cima do muro, covarde. Absolutamente naturais de se perceber o repúdio e a veemência com o objetivo comum de se buscar uma solução pacífica. Contudo, o Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista da Segunda Guerra Mundial. Não há, definitivamente, base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Genocídio, extermínio deliberado por motivos de diferenças étnicas, nacionais, raciais ou religiosas. No genocídio, há um plano para eliminar este grupo de pessoas características. Foi exatamente o que aconteceu no nazismo e que rendeu o Holocausto na história da humanidade. Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. Em relação à proporcionalidade da ação militar, existem instâncias próprias, como a comunidade internacional, através da Corte Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas, que devem aferir se as regras de guerra estão sendo respeitadas ou não. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação
e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. O governo brasileiro é mundialmente conhecido por sua diplomacia moderada, por sua diplomacia altamente qualificada. Então devemos mostrar nossa influência, a nossa contribuição para a pacificação do conflito, de modo equilibrado. Inclusive, o Brasil se orgulha de ter presidido a sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou o plano de partilha da Palestina e deu origem ao Estado de Israel em 1948. O Senado Federal acompanha com grande perplexidade e preocupação os desdobramentos do conflito entre Israel e Palestina e clama, uma vez mais, pela cessação das hostilidades. Reafirmamos o apoio do Poder Legislativo brasileiro para uma solução consensual, em que o Estado da Palestina possa conviver em paz e segurança com o Estado de Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Os judeus e sua história, assim como os palestinos e sua história, merecem o mais absoluto respeito. E esse Senado Federal clama efetivamente pela paz entre esses povos, pela paz entre as nações. A solução para o conflito passa, necessariamente, pelo cumprimento dos tratados de direitos humanos e pelos mecanismos multilaterais de solução de controvérsias, sempre respeitando a memória histórica dos povos e dos dois lados envolvidos. Portanto, é essa, respeitosamente, a posição do Senado Federal, a posição dessa presidência, esperando muito que o encaminhamento do Doravante possa ser o encaminhamento de solução de conflitos, de pacificação, de respeito aos dois povos e jamais do estabelecimento de um comparativo de qualquer conflito hoje existente com algo de fato que não merece ser rememorado, porque não é base de comparação para coisa alguma, que é o Holocausto. Exatamente. Gostei das falas do senador, né, em questão aí, presidente do Senado, só que ele tem que se movimentar, né? Tem que parar de ficar em cima do muro, né? Tem que parar de ficar em cima do muro. A gente sabe que ele tá de mão dada com Lula, a gente sabe que tem jantarzinhos, que tem ali as suas conversas, né, muito francas, mas isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Esse sujeito aí, ele tem que colocar a mão na consciência, se é que tem alguma consciência, né? Aquilo que eu falo pra vocês, se eles estão com a família deles bem, se o bolso tá cheio, eles estão pouco se lixando, principalmente para os judeus. Eles não querem saber. Eles não querem saber. Isso aqui é papinho de assessor que escreve ali no papel, ele só tá lendo ali, mas não tá nem sabendo o que tá lendo às vezes. É impressionante. Eu peço para você deixar o like, compartilhar muito essa live em todas as suas redes sociais. E eu te vejo nos próximos vídeos. Eu peço realmente que você se inscreva aqui, chame mais pessoas para se inscrever, porque este canal precisa alcançar os 500 mil inscritos e preciso de você para que alcance o máximo de pessoas também. Deus abençoe grandemente a sua vida, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Deus te abençoe.